Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos explorar os segredos de um tesouro sagrado, a Arca da Aliança. Fique até o final, você vai se surpreender. No coração da história, um objeto reina supremo, um símbolo de poder, um mistério que atravessa milênios. A Arca da Aliança. Mais do que um simples baú, ela representa a aliança entre Deus e o homem. Uma arca dourada, contendo as tábuas da lei, ditadas no Monte Sinai. Sua presença inspira admiração e temor. A Arca da Aliança é um enigma que atravessa culturas e religiões. Para os judeus, ela é a representação física da presença divina. Para os cristãos, um prenúncio da nova aliança em Cristo. Sua história é contada e recontada há séculos, intrigando historiadores, arqueólogos e aventureiros. Através dos tempos, a busca pela arca persiste. A Arca da Aliança é muito mais do que um objeto histórico. Ela transcende o tempo. Sua importância reside em seu significado espiritual, em sua capacidade de conectar o homem ao divino. A busca pela arca é uma busca pelo transcendente, uma jornada em direção ao desconhecido. Revelada no Monte Sinai, a Arca e a Lei Divina. Este é um dos momentos mais significativos da história bíblica, onde a conexão entre o divino e o humano se torna tangível. Imagine o cenário: o Monte Sinai em erupção, fumaça e fogo. A montanha tremia e o som de trombetas ecoava, criando uma atmosfera de reverência e temor. É neste contexto dramático que a Arca da Aliança surge pela primeira vez. Um artefato sagrado que simbolizava a presença de Deus entre os homens. Deus, em sua glória, dita a Moisés as leis que regerão seu povo. Moisés, o líder escolhido, recebe as tábuas da lei diretamente das mãos divinas. As tábuas da lei, esculpidas em pedra, são guardadas na arca, um símbolo da aliança entre Deus e os israelitas. Cada palavra gravada nas tábuas era um lembrete das promessas e responsabilidades mútuas. A construção da arca é descrita com detalhes precisos na Bíblia. Madeira de acácia revestida de ouro puro, anjos de ouro batido adornando sua tampa, o propiciatório. Cada detalhe tinha um significado profundo e simbólico, um objeto de beleza singular, feito para inspirar respeito. A arca não era apenas um artefato, mas um símbolo de fé e devoção. A arca representava a presença de Deus entre seu povo. Era um ponto focal de adoração e um lembrete constante da santidade de Deus. A arca acompanhou os israelitas em sua jornada pelo deserto. Em cada acampamento, ela era colocada no centro, simbolizando a centralidade de Deus na vida do povo. Sua presença era garantia de proteção divina. Os israelitas acreditavam que enquanto a arca estivesse com eles, estariam sob a proteção direta de Deus. Em momentos de batalha, a arca ia à frente, guiando o povo rumo à vitória. Era um símbolo de coragem e fé, inspirando os guerreiros a lutar com bravura. A arca era o coração da vida religiosa dos israelitas, um lembrete constante da aliança com Deus e da importância de seguir seus mandamentos. Em cada cerimônia, a arca estava presente, reforçando a conexão entre o divino e o humano. O poder da arca, vitórias e tragédias. A Arca da Aliança não era apenas um símbolo. As Escrituras relatam eventos extraordinários ligados a ela. Diante das muralhas de Jericó, a arca foi carregada em procissão. 7 vezes os sacerdotes a ergueram. Ao som das trombetas, as muralhas ruíram, abrindo caminho para a conquista da cidade. Mas a arca também trazia consigo um poder terrível. Quando tocada de forma indigna, a ira divina se manifestava. A morte de Uzá, que ousou tocar na arca para impedir sua queda, é um exemplo trágico. A arca era sagrada, e qualquer desrespeito era punido com severidade. A arca representava a força invencível de Deus.
Em diversas batalhas, a arca garantiu a vitória aos israelitas. Sua presença no campo de batalha infundia coragem aos soldados e espalhava o terror entre os inimigos. A arca era a prova de que Deus estava ao lado de seu povo. O silêncio da arca, desaparecimento e mistério. O tempo passou, e o destino da arca se tornou um enigma. Após a construção do Templo de Salomão em Jerusalém, a arca encontrou ali sua morada. Guardada no Santo dos Santos, o local mais sagrado do templo, a arca permaneceu por séculos. Mas seu paradeiro após a destruição do templo por Nabucodonosor, rei da Babilônia, permanece um mistério. A arca desapareceu, engolida pelas areias do tempo. Algumas teorias afirmam que a arca foi levada para a Babilônia como espólio de guerra, outras que foi escondida pelos sacerdotes antes da invasão para protegê-la da destruição. O fato é que a arca nunca mais foi vista. O silêncio da arca ecoa através dos séculos. Sua ausência é um lembrete constante do poder do tempo e da fragilidade da história. Onde estará a Arca da Aliança? Qual o seu destino? Essas perguntas continuam a intrigar historiadores, arqueólogos e teólogos até os dias de hoje. Em busca da Arca Perdida, Jerusalém e além. A história da Arca da Aliança é uma das mais fascinantes e misteriosas da humanidade. A busca pela Arca da Aliança é uma constante na história. Desde tempos imemoriais, a arca tem sido objeto de fascínio e desejo. Inúmeros exploradores, movidos pela fé, ambição ou simples curiosidade, se lançaram em expedições perigosas. Cada um com a esperança de ser o primeiro a descobrir o paradeiro desse artefato sagrado. Jerusalém, o último local conhecido da arca, tem sido o ponto focal dessas buscas. A cidade, rica em história e espiritualidade, guarda muitos segredos. Túneis secretos sob o Monte do Templo, antigas cisternas e catacumbas são cuidadosamente investigados. Cada pedra, cada passagem pode conter pistas valiosas, mas a busca pela arca se estende muito além de Jerusalém. Exploradores viajam por todo o mundo, seguindo pistas que os levam a lugares inesperados. Textos antigos, lendas e boatos indicam que a arca pode ter sido levada para lugares distantes. Cada documento antigo é analisado minuciosamente em busca de novas pistas. Egito, Etiópia, Jordânia, até mesmo a Irlanda figuram entre os possíveis destinos da arca. Cada um desses locais tem suas próprias histórias e mistérios. Cada pista, por mais tênue que seja, alimenta a esperança de desvendar esse mistério milenar. A busca é uma combinação de paciência, determinação e um pouco de sorte. A busca pela Arca da Aliança é uma jornada repleta de desafios. Exploradores enfrentam condições climáticas adversas e terrenos difíceis. Além dos obstáculos físicos, os exploradores se deparam com barreiras culturais e religiosas. A colaboração com as comunidades locais é muitas vezes essencial. Locais sagrados, muitas vezes inacessíveis a estrangeiros, podem guardar a chave para o enigma da arca. A obtenção de permissão para explorar esses locais é um desafio por si só, mas a determinação de encontrar esse tesouro perdido impulsiona a busca incessante. A esperança de desvendar um dos maiores mistérios da história continua a motivar esses bravos exploradores. A Arca na Etiópia. Lenda ou realidade? Esta é uma questão que tem intrigado historiadores, arqueólogos e fiéis por séculos. Entre as muitas teorias sobre o paradeiro da arca, uma das mais intrigantes aponta para a Etiópia. Este país, com sua rica história e tradições antigas, é o cenário de uma das histórias mais fascinantes sobre a Arca da Aliança. Segundo a tradição etíope, a Arca da Aliança está guardada na cidade de Aksum, na igreja de Santa Maria de Sião. Esta igreja, com sua arquitetura impressionante e atmosfera sagrada, é considerada um dos locais mais importantes da Etiópia.
Acredita-se que Menelik I, filho do rei Salomão e da rainha de Sabá, trouxe a arca para a Etiópia há cerca de 3.000 anos. Esta narrativa é apoiada por antigos manuscritos etíopes que descrevem a jornada épica de Menelik e a arca. A igreja de Santa Maria de Sião se tornou um local de peregrinação para fiéis que acreditam na presença da arca. Todos os anos, milhares de pessoas viajam para Aksum, na esperança de se aproximar deste artefato sagrado. Apenas um guardião, um monge escolhido para toda a vida, tem permissão para ver a arca. Este monge vive em reclusão, dedicando sua vida à proteção deste tesouro sagrado. A história da arca na Etiópia é um misto de lenda e realidade que continua a fascinar o mundo. A cidade de Aksum, com suas ruínas antigas e mistérios não resolvidos, é um testemunho vivo desta história. A veracidade da história da arca na Etiópia é contestada por muitos. Historiadores e arqueólogos debatem fervorosamente sobre a possibilidade de a arca realmente estar em Aksum. A falta de evidências concretas e o acesso restrito à igreja de Santa Maria de Sião alimentam o ceticismo. Sem provas tangíveis, muitos permanecem céticos sobre a presença da arca na Etiópia. Mas a tradição oral etíope e a fé inabalável de seu povo mantém viva a chama da esperança. As histórias passadas de geração em geração continuam a inspirar e a manter viva a crença na presença da arca. Será que a Arca da Aliança realmente repousa em solo africano? Esta pergunta permanece sem resposta, mas a busca pela verdade continua a cativar a imaginação de muitos ao redor do mundo. E você? Acredita na existência da arca? Acredita que ela realmente esteja na Etiópia? Deixe seu comentário. Não esqueça de deixar seu like e inscreva-se nesse canal. Você é muito importante em nossa comunidade. Um forte abraço e até a próxima!